Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos dando treinamento sobre manusear as ferramentas do Excel. Quero agradecer desde já ao pessoal que está seguindo pelo YouTube, ao pessoal que está seguindo pelo Team. No YouTube nós tivemos um problema. Não sei o que aconteceu, que o YouTube não conseguiu passar o nosso vídeo na live. Mas sem problema algum. Ficou gravado o vídeo e eu estarei deixando disponível no canal. O link vai ser enviado apenas para quem contratou o serviço, tá bom? Então pode ficar tranquilo que só vocês terão acesso a esse link. Quando devo assistir? Quando quiserem. O que eu peço é que não se esqueça o link de acesso à planilha do Excel, que está na descrição do vídeo. Essa planilha vai servir para você acompanhar o nosso treinamento. O ideal é você utilizar um smartphone para ver o vídeo e utilizar o notebook ou o computador para fazer realmente os exercícios do Excel, tá bom? Ah, mas eu preciso de tirar alguma dúvida e não está na live. Não tem problema algum. Deixe nos comentários a sua dúvida. Se necessário for, eu faço um vídeo para te responder, ou senão eu só vou te responder pelo próprio comentário e você vai ser avisado pelo YouTube, tá bom? Não fique triste, você não vai ter prejuízo algum, tá bom? Então vamos lá? Vamos iniciar o nosso treinamento? Pessoal, nesse momento, nós vamos aprender a utilizar a função C. O que é a função C? A função C é uma função, ela é aplicada em condicional. O que é aplicada em condicional? Eu dou uma condição para a função e ela me traz uma informação. O que acontece hoje em dia? A gente vê que no mercado de trabalho as pessoas ficam perdidas, tá certo? Então você dá uma tarefa para ela procurar informação e ela se perde ou ela traz essa informação de forma errônea, né? Quando eu aplico uma função numa tabela, essa função ela vem facilitar que eu encontre as informações na tabela, tá certo? Então vocês vão ver que tanto a função C quanto outras funções, como você vê, por exemplo, nós iremos ver ainda hoje, vai nos auxiliar, nos facilitar encontrar algumas informações. Por exemplo, eu estou fazendo uma tabela aqui de controle de medição, tá bom? Vou usar lá na empresa. Então, eu quero criar na minha tabela ao lado se o item foi aprovado ou reprovado. Então, vai aparecer para mim lá, aprovado e reprovado. Para que eu não precise ficar analisando todas as informações e reescrever aprovado, reprovado, aprovado, reprovado, eu posso colocar essa condição. Então, eu ponho lá, se a informação dessa célula, por exemplo, for maior que 50, vai aparecer a palavra reprovado. Se for menor, vai aparecer a palavra aprovado. Então, isso é um condicionamento que estou dando para a minha célula, tá bom? Como eu faço isso? Então, utilizando essa tabela que nós temos aqui hoje, você tem lá os custos mensais, ou seja, os gastos mensais de alguns itens para o meu escritório. Então, luz, telefone, internet, água, combustível, TV a cabo, material de escritório, seguro. Eu tenho, por fim, o valor da despesa total relacionada àquele mês. Então, eu tenho aqui o custo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui quanto eu gastei durante 6 meses, ou seja, no semestre, de cada um desses itens. Então, basta eu clicar nessa última coluna, na primeira linha, tá certo? Da minha tabela. Venho no AutoSoma, dou um clique, vejo que ele selecionou automaticamente toda essa linha. Eu dou Enter, ele somou. Clico nele, venho no quadradinho aqui do canto, dou 2 cliques. Automaticamente ele já puxa a soma dos outros também. Pessoal, no começo do ano eu havia criado uma meta de gasto, então quanto eu ia gastar em luz, em telefone, internet, em água. Lógico, tudo isso são informações que não foram jogadas de qualquer forma, tá certo? É um levantamento de um estudo que eu fiz nos meses anteriores. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é eu poder observar nessa tabela, eu fiz uma tabela pequena para ficar fácil de trabalhar, tá certo? Mas eu observar nessa tabela quais são os itens que eu preciso tomar cuidado, tá certo? Que eu preciso analisar contrato de fornecimento. De repente eu posso estar gastando numa área que eu não preciso estar gastando tanto, tá bom? Então vamos lá. Como vai funcionar? Igual.
O igual, ele é primordial. Por quê? Ele vai dizer ao Excel que trata-se de um cálculo, tá bom? Então, eu coloco igual C. Quando eu escrevo igual C, aparece para mim várias funções de C. Eu vou utilizar esse primeiro aqui, ó. Dou dois cliques nele. Ele vai abrir já o valor da função. Eu tenho duas opções. Ou eu digito aqui direto, dentro do parênteses, o que eu quero, ou eu utilizo a função aqui em cima. Você clica aqui, ele vai abrir uma tabelinha. Tem gente que prefere digitar direto e tem gente que prefere utilizar a tabela, tá bom? De qualquer forma, dá para fazer. Então eu pôr ela aqui no cantinho, para não atrapalhar. E vamos para o teste lógico. Então, se o valor que está aqui na coluna J, linha 4, for menor que o valor que eu encontrar aqui na coluna I, linha 4, essa é a minha condição, tá certo? Se o valor que eu tiver na coluna J, linha 4, for menor que o valor que eu estiver na coluna I, linha 4, ou seja, se for verdadeiro essa informação, ele vai retornar com a informação seguinte, ó. Analisar contrato. Toda vez que eu coloco informação aqui, se verdadeiro ou falso, eu coloco entre aspas, tá bom? Senão o Excel não entende. Então, se realmente o valor que eu estiver aqui nessa linha 4 da coluna J for menor que o valor que eu estiver na coluna I, linha 4, vai aparecer a palavra analisar contrato. Por quê? Quer dizer que eu estou gastando mais do que eu havia posto na minha meta. Se for maior, não vai aparecer nada. Então eu coloco aspas, espaço, aspas. Quando eu indico para o Excel aspas, espaço, aspas, eu estou dizendo que é para deixar a célula vazia, tá certo? Dou OK. Bom, agora eu vou passar essa mesma informação, essa mesma fórmula, para o restante, tá certo? Das linhas. Então eu dou um clique nele, vai aparecer esse quadradinho, dou dois cliques no quadradinho, ele passa a fórmula para baixo. Então vamos lá. Vamos analisar se deu certo. Bom, se a coluna J for maior que a coluna I, tá legal. Se a coluna J for menor que a coluna I, vai aparecer analisar contrato. Porque quer dizer que eu gastei muito mais do que eu havia posto como meta. Vamos analisar? 1.200 é maior ou menor que 1.348? É menor. Então eu gastei mais do que eu havia posto como meta. Analisar contrato. Telefone 700 é maior ou menor que 678? Maior. Então tá legal. Eu coloquei uma meta e eu não cheguei nem a alcançar essa meta. Então não tive gasto excessivo. Internet 100 é maior ou menor que 90? É maior. Então tá legal também. Eu não gastei além do que eu havia proposto. 65 é maior ou menor que 67? É menor. Passou um pouquinho, mas passou. Então, analisar contrato. Gastei mais do que eu havia proposto. 200 é maior ou é menor que 154? 200 é maior que 154. Então tá legal. Eu gastei menos do que eu propus. 70 é maior ou menor que 60? É maior. Então tá bacana. Continuo gastando menos do que eu propus. 500 é maior ou menor que 532? É menor. Isso quer dizer que eu gastei mais do que eu havia colocado como meta. Então vai aparecer analisar contrato. Tá legal. 350 é maior ou é menor que 360? É menor. Isso quer dizer que eu gastei mais do que eu havia proposto. Então, analisar contrato. Esse último não precisa, porque é a linha do total, tá certo? Então, pessoal, com isso, eu consigo bater o olho para a tabela e eu já saber que o contrato de luz, o contrato de água, o contrato de materiais de escritório e o contrato de seguro, eu preciso dar uma atenção maior, tá certo? Ou seja, eu preciso fazer novos orçamentos para avaliar se realmente o valor do mercado no geral subiu ou se eu estou comprando de um fornecedor mais caro. Olha que bacana. Como eu consegui isso? Através da fórmula C. Imagine o seguinte,
que eu tivesse uma tabela com 1000 informações e tivesse que entrar uma por uma para analisar contrato. Aqui não. Jogou a fórmula, o Excel vai dizer para você, olha, Carlos, toma cuidado com esses itens. E eu posso deixar a tabela um pouco mais bacana. De que forma? Posso condicionar essa coluna. Eu posso vir aqui, ó, selecionar a coluna e dizer para ele o seguinte, ó, ainda nessa aba, página inicial, condicional. Clico sobre ele, realçar regra de célula. Aí eu venho aqui e escolho, eu tenho a condição, é maior do que, é menor do que, está entre, é igual. Vamos escolher igual. É igual a. Então, toda vez que ele encontrar aqui na célula a palavra analisar contrato, ele vai ficar, ou eu escolho o que já está aqui, né? Preenchimento vermelho claro, texto vermelho escuro, ou tem outras opções, ou eu posso vir em formatar. E aí eu escolho o que eu quero. Eu quero que fique negrito itálico, eu quero que a cor da letra seja vermelho, a borda eu não quero mexer, eu quero que o preenchimento seja amarelo. Eu dou um OK. Olha lá, que bacana. Automaticamente ele já vai mudar de cor. Vai automático mesmo, Carlos? Quer ver o negócio? Vou aumentar minha meta aqui, ó. 70. Sumiu. Agora eu vou baixar. 54. Analisar contrato. Automaticamente ele já traz no formato que eu solicitei. Bacana, né, pessoal? Muito legal. Bom, esse é o C. Nós vamos fazer o ProCV agora e depois iremos fazer um exercício utilizando os dois, tá bom? Para vocês firmarem mais essa informação. Pessoal, o vídeo vai ficar à disposição de vocês. Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, tá bom? Voltar, passar. Não se esqueça que estamos aqui com o chat ao vivo. Você pode deixar as suas dúvidas e a gente tira aqui no ar, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a aba ProCV. O ProCV é uma informação do Excel que permite o usuário fazer uma procura na vertical de alguma informação. Então, a partir de um valor, eu encontro um outro valor, que esteja na mesma posição de linha em qualquer direção da coluna. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui a aba ProCV, tá bom? Vocês vão ver aí que tem uma tabela, que é a tabela parecida, vamos dizer a mesma, da tabela do C, que a gente acabou de mexer, tá bom? O que eu quero nessa tabela? Eu quero procurar as informações referentes aos meses. Como eu faço isso, então? Você vai vir aqui, na frente da referência, e vai por lá, igual. Lembrando, quando eu coloco o sinal de igual, eu estou indicando para o Excel que vai entrar aqui um cálculo. Então eu vou lá e escrevo ProCV. Já vai aparecer para mim aqui a função ProCV. Dou 2 cliques, já aparece aqui a função escrita por extenso. Ou eu já saio digitando aqui, ou eu utilizo a tabela como utilizamos no C. Vamos fazer das duas formas, tá bom? Então, primeira tabelinha. Vou lá na função, inserir função, abrir a tabela. Valor procurado. O valor procurado é minha referência, tá? Então, eu vou aqui, ó, vou utilizar o próprio nome referência. Então, em cima do valor que eu indiquei, ele vai procurar qual a informação que está na coluna ao seu lado direito. Não importa se é a coluna 1, se é a coluna 2, se é a coluna 3, a gente vai ver tudo direitinho, tá certo? Matriz de tabela. Aonde eu vou procurar esse valor? Eu vou lá na tabela C, não tem problema que é outra aba, tá bom? Vou selecionar aqui, ó, toda a minha tabela. E aí, ele pergunta número do índice de coluna. Aqui você vai por número, só isso. Se é coluna 1, se é coluna 2, se é coluna 3, se é coluna 4, 5 e assim por diante. Vou dar uma olhadinha lá na tabela. Se eu voltar aqui na tabela C, eu vejo que tem coluna 1 é o próprio nome que eu estou procurando. Coluna 2 é janeiro, 3 fevereiro, 4 março, 5 abril, 6 maio, 7 junho, 8 semestre, 9 meta semestral e 10 status.
tá certo? Então, vamos supor que eu queira buscar aqui janeiro. Eu vou por quê? Coluna 2. 1, 2. Procurar no intervalo. Pessoal, essa informação normalmente é onde ocorre o erro do PROCV que o pessoal vai utilizar. PROCV, pros de procurar e v na vertical. Ele vai procurar na vertical. Se eu colocar o 0, quer dizer que ele vai procurar exatamente a palavra que eu escrevi. Se eu colocar 1, ele vai procurar palavras aproximadas. Então aí que acontece o erro. Por quê? Porque ele procura qualquer coisa menos o que você está procurando. Então deixa 0, que aí garante, tá bom? Então ok. Olha lá, já apareceu. Ó. Janeiro. Bom, selecionei janeiro. Vai aparecer um quadradinho aqui no canto. Dou 2 cliques. E ele buscou o restante também. Vamos conferir? Se eu der um copiar aqui, lá no PROCV e colar. Ver se bate as informações. Luz, 240. Telefone, 112. Internet, 15. Água, 11. Combustível, 23. TV a cabo, 10. O bacana disso é o seguinte, dá uma olhada aqui uma coisa. Se eu precisar mudar essa informação, por exemplo, 300, dá uma olhada o que vai acontecer lá. Aonde eu copiei e colei, continuou 240. Aonde eu utilizei o PROCV, mudou para 300. Isso garante que você vai sempre ter as suas informações atualizadas. Então, independente se alguém mexeu na tabela, se mudou a informação, se inseriu algum custo que não tinha, a sua tabela atual vai resgatar esse valor. Olha que legal que é o uso do PROCV, tá bom? E aí, o que acontece? Nós escolhemos 1. Escolhendo 1, ele buscou a coluna de janeiro. Aliás, nós escolhemos 2. Escolhendo 2, ele buscou a coluna de janeiro. E se eu escolhesse um outro valor? Vamos por lá, 6. Ele buscou a coluna de maio, tá bom? Então eu venho aqui, dou 2 cliques, ele altera todas as colunas. Ah, mas não posso deixar a ideia de forma mais automática do que tá? Posso. Como? Eu crio um quadradinho aqui. Vou selecionar ele só para a gente não perder onde está o quadradinho. Tá certo? Tá aqui, ó. Coloco o número 2, por exemplo. Podia ser qualquer número. Eu venho na minha fórmula aqui no maio. E aonde está aqui o número 6, eu seleciono essa coluna. C15. Fiz isso para janeiro, que é a primeira linha. Vou fazer para o restante. Vocês viram que apareceu ref? Isso quer dizer que é erro. Por que erro? Tem uma coisa aqui que tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá. Quando eu coloquei C15, na primeira linha ele entende C15. Na segunda, dá uma olhada, C16. Na outra, C17. Porque à medida que você desce a fórmula, quando você seleciona uma célula, o Excel entende que é para descer a célula da fórmula também. O que você faz? Você vem aqui e trava. De que forma? Clica no C15 e dá um F4. Olha lá, ele travou a fórmula. Feito isso, ele corrigiu de todos. Então, independente de onde eu coloquei, ó, C15, 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 C15. Ou seja, ele vai estar buscando sempre a informação nesse retângulo aqui, nessa célula, tá certo? Então, se eu coloco aqui, ó, 3, mudou tudo, fevereiro, tá certo? Se eu coloquei 6, mudou tudo para maio. Se eu coloco aqui 8, mudou tudo para semestre. Aí é aquele cálculo que a gente fez do valor semestral, tá certo? Muito legal, né, pessoal? Bom, nós vimos o C, nós vimos o PROCV, nós vamos fazer mais um exercício juntos, depois eu vou passar para vocês um exercício para vocês tentarem fazer aí, tá bom? Não adianta, pessoal, Excel é o uso da ferramenta. Tem que ficar usando, até decorar a fórmula. Carlos, mas você falou que tem um jeito de fazer direto. Vamos fazer direto? Vamos. É o seguinte, ó. Vamos lá. Igual PROCV, dou 2 cliques,
Dá uma olhada aqui que aparece para mim tudo que eu preciso de informação para pôr aqui. Valor procurado, matriz da tabela, número do índice da coluna e procurar intervalo. Então basta apenas que eu insira aqui esses valores. O que eu tenho que pôr agora? É o que está em negrito. Aparece então aqui para mim, valor procurado. Então eu venho aqui, clico na referência. Eu quero que seja essa coluna minha referência. Dou ponto vírgula. Ele pula para o próximo estágio, olha lá, matriz da tabela. Vou lá e seleciono a matriz da tabela. Dou ponto vírgula. Ele já foi o número do índice de coluna, tá vendo? Apareceu aqui, ó. Mesmo estando nessa planilha, ele aparece para você aqui, ó, número do índice da coluna. Ou eu ponho o valor, ou eu venho aqui e seleciono essa célula, tá bom? Seleciono essa célula, qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai buscar como verdade. Agora eu entro no procurar intervalo, que é aquela condição, 0 verdadeiro, 1 falso. Falei para vocês, sempre coloca 0. Fecho parênteses e dou Enter. Selecionei, 2 cliques no quadradinho no canto. Lembre-se, deu ref. Por que deu ref? Porque eu preciso, já que eu escolhi a opção do C15, eu preciso travar essa célula. Seleciono F4. Está travado. Vou lá de novo. 2 cliques. Ah, mas não está no formato legal. Vem aqui em cima e escolha esse ícone do dinheirinho. Vamos lá. Tá certo ou não? Então, se eu coloquei ó, 6. Como pus a mesma referência para as duas células, ele vai trocar as duas. 4. 3. Bacana, não, pessoal? Esse é o ProCV, tá bom? Pessoal, nós temos aí a aba Previsão de Vendas. Clique nela, por favor. O que nós temos aqui? Nós temos uma tabela, que nós temos alguns produtos e a quantidade que será vendido num semestre. Então, em janeiro, eu tenho um volume X para acetona, em fevereiro, volume X para acetona, em março, outro volume, em abril, assim por diante. Então, eu sei que em janeiro eu tenho previsto para vender 30 acetona, 50 álcool, 20 amaciante, 17 cloro. Então, é a minha previsão de vendas. Agora eu vou analisar se o meu estoque, o que eu tenho no estoque, atende a essa previsão. Agora, pessoal, nós vamos buscar aqui a aba Análise e Crítica. O que é isso? Eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho os produtos do meu estoque, a quantidade de unidade desse material no estoque, o seu valor, e aqui eu tenho uma coluna que vai ser a previsão de venda. Então, quando eu for analisar aquele mês, eu preciso ver se eu preciso produzir ou não, ou comprar ou não produto para poder atender os meus clientes, tá certo? Então, de que forma eu faço isso? Eu vou vir aqui em previsão de vendas, vou pôr igual, ProCV, 2 cliques na função ProCV, abro a tabela, valor procurado. Valor procurado é o número do meu item. Matriz da tabela. Matriz da tabela, eu vou lá em previsão de vendas, seleciono toda a tabela. Número do índice de coluna. Aqui está jogado. Quem vai ser a minha referência aqui? Eu posso digitar direto aqui a coluna 1, 2, 3, 4, 5, como eu posso selecionar uma célula. Eu vou selecionar a célula, eu quero deixar essa tabela bem dinâmica, tá bom? Então, quem é minha referência aqui? É o número que eu colocar aqui dentro. Procurar intervalo, 0,
Eu quero que puxe exatamente o valor que eu informar. Dou Enter, tá bom? Bom, se eu vier aqui e colocar 4, ele puxa o valor da quantidade que eu tenho de previsão de vendas para a coluna referente ao 4. Então, vamos ver lá qual que é? Um, 2, 3, 4. Olha lá, maciante 11. Maciante 11. Carlos, mas como eu sei se o número que eu estou colocando aqui, de que coluna ele faz referência? Aí a gente entra então com o C, tá bom? Então, como vai funcionar? O seguinte, vamos dar uma olhada na tabela lá? Sei que em janeiro está na terceira coluna, os outros meses, quarta, quinta, assim por diante. Então vamos lá. Vou em análise crítica. Então vou pôr aqui para não esquecer, ó, janeiro está na terceira coluna. Legal. Para eu não esquecer. Então vamos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele assim, eu vou condicionar. Ao invés de eu digitar o valor nesse retângulo, eu vou digitar o valor do mês aqui e ele vai converter para o valor da coluna certa. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o valor que colocar nesse quadradinho, que é o meu mês de referência, seja, se colocar lá mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, for igual a 1, vai aparecer nesse retângulo, aí eu coloco aqui ponto e vírgula, entre aspas, 3. Se não for 1, aí eu ponho um outro condicional. Se, parênteses, vai abrir de novo o C, o valor desse quadradinho, que é o E5, for igual a 2, que seria fevereiro, a resposta aqui no retângulo será 4. Entre aspas, 4. Caso contrário, eu ponho de novo a fórmula. C, abre parênteses, o valor aqui do quadradinho for igual a 3, ponto vírgula, a resposta será 5. Não pode esquecer de pôr aspas, se ele não aceita. Ponto vírgula, caso contrário, continua a condição. Se, abre parênteses, o I5 for igual a 4, ou seja, mês de março, a resposta será 6. Ai, cara, eu me perdi. Por que é 6 mesmo? Porque março não está na coluna 4, está na coluna 6. Então ele vai converter. Quando eu pôr o número 4, ele entende que é 6. Quando eu pôr o número 2, ele entende que é 4. Por número 3, ele entende que é 5. Entendeu? Vai andando a coluna para frente. Caso contrário, de novo a fórmula. C, abre parênteses, e 5 for igual a 5, mês de maio, a resposta será, entre aspas, 7. Que ele está na coluna 7. Lembre-se, eu marquei aqui, ó. Janeiro está na coluna 3. Fevereiro está na 4. Março está na 5. Junho está na 6. E julho está na 7. Tá certo? Então, se eu digito 1, voltando aqui na nossa fórmula. Se eu digito 1, ele entende que é para procurar na coluna 3. Se eu digito 2, ele entende que é para procurar na coluna 4. Se eu digito 3, ele entende que é para procurar na coluna 5. Se eu digito 4,
ele entende que é para procurar na coluna 6. Se eu digito 5, ele entende que é para procurar na coluna 7. Aí nós estamos no mês de maio. Caso contrário, se, entre parênteses, no I5 eu digito 6, que seria o mês de junho, ele converte para o valor 8. E ponto e vírgula para terminar, caso contrário, eu ponho aspas, espaço, aspas, ou seja, deixo em branco. E dou o Enter. Ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Dá uma olhada que aqui, na minha fórmula, eu pus só um parêntese. Porém, tem vários parênteses aqui atrás. Eu tenho que completar com parênteses, tá vendo aqui, ó, ele mostrando, para que essa fórmula esteja correta. Então eu venho aqui e coloco, ó, um parênteses, 2, olha lá, o verdinho acendeu, o marronzinho acendeu, o roxinho acendeu, o verdinho acendeu, o preto acendeu. Então está ok. Ele vai acendendo aqui, ó, conforme a medida que você vai colocando, os parênteses de referência dele vai acendendo aqui, ó. Do Enter e a fórmula está aqui. Vamos fazer um teste? 1. Quando eu coloquei o número 1 aqui, que para mim significa janeiro, ele já converteu essa célula para o número 3. Então ele entendeu que nessa fórmula aqui, ele tem que buscar a informação da coluna 3. Que negócio bacana? Vamos passar isso para o restante? Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Tomar cuidado. Eu tenho que travar as células que podem sair da posição. Quais são elas? Essa daqui, ó, que é da tabela. Então eu venho no B5 e travo. F4, lembra? No I25 travo. O B5 eu também tenho que travar, porque senão ele vai sair dessa célula e descer para as outras. O B9 eu não travo, porque a minha referência é essa célula aqui do lado. Então, à medida que eu descer aqui, ele tem que descer lá também. Então, eu venho aqui, dou 2 cliques, e aí ele vai alimentar o restante das células. Então, vamos lá. Mês de janeiro, coloquei o número 1 aqui, ó. 1 representa janeiro. Se eu coloco 2, fevereiro. Alterou tudo. Vamos conferir? 2, fevereiro. Fevereiro, o amaciante é 11, o detergente é 17 e o sabão em pedra é 17. Vamos conferir lá. Fevereiro, amaciante é 11, detergente 17 e sabão em pedra 17. Tá vendo? Então o que ele fez? Ele converteu. Quando eu coloco o fevereiro aqui, ele converte na coluna certa aqui, por conta do nosso C, que a gente pôs aqui em cima. A gente falou, ó, se ali for o número 1, ele refere-se ao número 3. Caso contrário, você vai procurar um outro C. Entendeu? Então quando eu ponho a condição, eu consigo pôr vários se. Então você fala assim, ó, se nessa tabela for no número 1, converte para 10. Caso contrário, se for o número 2, converte para 20. Caso contrário, se for o número 3, converte para 30. Caso contrário, se for o número 4, converte para 40. Foi isso que a gente fez aqui, pessoal. Tá, Carlos. E como eu faço para utilizar a tabela? Então, pessoal, uma coisa tem que ficar bem claro, tá bom? Na dinâmica do C. Quando eu utilizo o C, teste lógico, então como vai funcionar? Qual é o teste lógico? O teste lógico, que a gente pôs ali, por exemplo, é se o C já está aqui, essa coluna for igual ao 1, se for verdade, ou seja, se alguém digitar o número 1 ali, ele vai retornar com o valor verdade. Se ele por qualquer outro número que não seja valor verdade, ele vai retornar com o valor mentira. Então, se eu ponho 1 aqui, verdade. Se eu ponho outro número, mentira. É uma condicional que a gente está fazendo no C.
Então, se eu pegar agora essa condicional e eu aplicar um outro C, no lugar de pôr mentira, então se for o número 1 é verdade. Caso contrário, se o I5 for igual a 2, ponto, vírgula, eu quero que ele retorne com o valor legal. Só para vocês entenderem, ele está escrevendo qualquer coisa para vocês entenderem. O que eu fiz agora? Eu escrevi o valor da verdade, eu preciso escrever o valor do falso. Se eu colocar aqui ponto, vírgula, e escrever... Vamos continuar com mentira. Mentira. Fecha o parênteses. Olha o que acontece. Olha lá. Se eu coloco o número 1, verdade. Coloco o número 2, legal. Se eu coloco qualquer outro número, mentira. Foi o condicional que a gente colocou lá, não foi? Então tá aqui, ó. Teste lógico. Se 5 for igual a 1, verdade. Se 5 for igual a 2, legal. Diferente disso, mentira. Então sempre vai ser isso. Se no lugar da mentira aqui agora eu pôr mais um C, eu consigo pôr várias relações. Que você pôr aqui vai aparecer. Então, por exemplo, 1 vai ser verdade, 2 vai ser legal, 3 eu posso pôr lá interessante, 4 eu posso pôr compreensível, e assim por diante. O que você quiser pôr aqui, tá bom? Então, C é interessante por isso que você consegue brincar. É só lembrando que é uma condicional. Primeiro condicional, eu coloco um valor verdadeiro, e na segunda eu ponho um valor falso, ou eu coloco um C novamente. Tá? Por isso que eu prefiro digitar. Digitar fica muito mais fácil. Você põe o ponto vírgula, ele já vai para a próxima informação. E não tem como errar. Lembre-se, você não pode colocar as palavras sem ser entre aspas. Se não tiver entre aspas, o Excel não aceita. Tá certo? Momento da tarefa de casa. Pessoal, agora vocês vão fazer aí. Vão tentar fazer sozinhos, tá bom? Depois a gente faz junto. Vocês têm aí uma aba chamada Nota de Alunos. Tá bom? E tem a aba chamada Dados do Cliente. O que eu quero que vocês façam aqui? Vocês vão tirar a média da nota dos alunos. Tá certo? E aí, nessa próxima coluna aqui, vocês vão colocar se eles estão aprovado ou reprovado, ou seja, o status do aluno, tá certo? Isso vocês vão fazer com o conceito que a gente aprendeu agora, do proceder. Lembrando que para pôr a média, você vem aqui, ó, igual, escreve média, já vai aparecer média aqui, ó, dá dois cliques, selecione as 4 colunas à esquerda e dá o Enter. Ele vai te dar a média, tá vendo? Selecionou a célula, dá 2 cliques no quadradinho no canto, ele vai fazer isso com tudo, tá bom? E aí vocês vão pôr status aqui, se está aprovado e reprovado. Lembrando que a nota para aprovação é 70, tá bom, pessoal? Isso é para nota de aluno. Depois eu quero aqui o dado do cliente, você tem o nome de cliente, idade, endereço, número da casa, se é casado ou solteiro, quantos filhos tem e qual a profissão. Eu quero puxar um relatório onde eu coloco o nome do cliente, ele puxa as outras informações para mim. E esse relatório será aqui embaixo. Então, essa primeira célula vai ser minha referência. Ao digitar o nome do fulano aqui, ele vai me trazer a informação no restante. Tá bom, pessoal? Então, agora é com vocês. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer a planilha. Se não conseguiram, não tem problema algum, tá bom? Por quê? Vamos fazer agora juntos, tá bom? Vamos lá. Bom, vocês já fizeram a média. A média era bem simples, né? É só escrever igual média, selecionar, dar o Enter, ele tira a média. Legal. Como eu vou fazer então aqui para saber quem passou de ano? Vou pôr o seguinte: igual C
dois cliques no Czinho, abriu a função, clico lá na função para abrir a caixa de argumento de função e vamos lá, teste lógico. Então, C já está aqui. O valor que estiver aqui na média for maior que 70, que é o valor de corte, certo? Se verdadeiro, aparecerá a palavra aprovado. Sempre colocando aspas. Se falso, aparecerá a palavra reprovado. Dou um OK. Abri um pouquinho a caixinha aqui. Clico no aprovado, vem aqui no cantinho, dois cliques. Ele passa para todos. Para deixar mais bonita a nossa tabela, nós vamos aproveitar e vir aqui em formatação condicional. Realçar regra da célula. Está igual a... Então eu falo para ele, toda vez que aparecer na célula a palavra reprovado, eu quero que ela apareça da seguinte forma. Eu vou formatar aqui, ó. Negrito itálico, na cor vermelha. Somente isso. Não quero borda, não quero preenchimento, tá bom? Preenchimento eu vou até deixar branco aqui, ó, para não ter erro. Ok. Ok. Olha lá, exatamente o que aconteceu. Antônio tirou 71, foi aprovado. Manuel Messias, 77,5, foi aprovado. Pedro, 77,5, aprovado. Abenago, 75, aprovado. Messias, 65, reprovado, valor menor que 70. Jeremias, 90, aprovado. Fabiola Nunes, 82,5, aprovado. E Débora Teixeira da Luz, 90, aprovado. Vamos mudar um valor aqui para a gente ver se vai mudar automático. Olha lá, por 5 aqui, ó. Reprovado, ficou 40. 40 é menor que 70, então ele reprovou e muda o nome para reprovado. Tá vendo, pessoal, como é tranquilo fazer isso daí? Então, lembrando, a gente utilizou o quê? A regra C. Qual que é a regrinha C? A regrinha C é o seguinte, o teste lógico, então o valor que está na coluna G tem que ser maior que 70. Se verdadeiro, vai aparecer aprovado. Se falso, aparece reprovado. Não posso esquecer de escrever as palavras entre aspas e dou um OK. Quando eu pego essa fórmula e passo para baixo, dando dois cliques aqui, automaticamente coloco na linha de baixo também, tá vendo? Aqui faz referência ao G3, isso faz referência ao G4, esse faz referência ao G5, esse ao G6, esse ao G7 e assim por diante. Quem são esses G? Esses valores. G, coluna G, 71 está no 3, 40 está no 4, 17,5 está no 5 e assim por diante, tá bom? Então, na hora que desceu a fórmula, ele desce também a linha da coluna. Ele acompanha, tá bom? Muito bem. Quem conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, volta o vídeo, vê como a gente fez e faça, refaça até você pegar o jeito, tá bom? Legal. Agora nós vamos passar para o ProQV ou ProCV. Eu tenho que pôr aqui o nome do cliente e as outras informações aparecerem no estado da célula. Como eu faço isso? Eu ponho o seguinte, idade é igual ProCV. Dou dois cliques, vem aqui na função. Então, qual que é o valor procurado? É o nome que eu vou pôr nessa célula. Legal. Qual a matriz da tabela que você está procurando? Essa daqui, ó. Muito bem. Qual o número da coluna que você quer que ele busque? Nesse caso, é a idade está na coluna 2, não é isso? Ó, coluna 1, coluna 2. Vou pôr 2. Intervalo, lembre-se que aqui é aquela dica lá do verdadeiro ou falso. Se eu coloco 0, ele vai buscar exatamente a palavra que eu estou procurando. Então, eu deixe 0. Fazer isso para o restante também, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui um nome para a gente testar. Vou pôr o nome aqui para a gente testar. Vou pegar aqui a Débora.
Vamos copiar o nome da Débora. Vou pôr aqui embaixo. Olha lá, já apareceu a idade dela, tá vendo? Fazer isso com o endereço? Eu poderia arrastar, mas eu vou fazer um por um para a gente gravar novamente como que é. Igual, para você ver. Eu dou clique no para você ver. Vem aqui na função. Vai abrir janela de argumento. Valor procurado. É o valor que eu colocar aqui no cliente. Matriz da tabela. Matriz da tabela é tudo que está dentro. Tudo o que está aí dentro dessa tabela. Número da coluna. Agora eu quero essa coluna. Então a coluna 3. Intervalo 0. Olha lá. Débora Teixeira, idade 30 anos, endereço Rua Vera Cruz. Número, mesma coisa, é igual, para você ver, 2 cliques no azul, clico na função, valor procurado, é o que eu escrevi aqui no cliente. Sempre minha referência ao cliente. Matriz da tabela, também é a mesma que eu pus nas outras. Número da coluna, bom, eu quero o número agora, o número da casa. Então, 1, 2, 3, 4, é o 4. Valor procurado, 0. Ok. Estado civil, de novo, igual, para você ver. Dou 2 cliques no para você ver. E vou na função. Valor procurado, é o que eu escrevi no cliente. Matriz da tabela. Eu venho aqui, ó. Número da coluna, que é para retornar o valor. É o estado civil casado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5. O intervalo, sempre 0. Ok. Agora a parte de filhos. Igual, para você ver. Esse eu vou fazer diferente. Eu vou fazer direto, tá bom? Vamos fazer junto? Então lá, dei 2 cliques e aparece aqui o que eu preciso. Primeira coisa é a informação que está em negrito. No nosso caso, valor procurado. Então eu venho aqui, ó, valor procurado. Débora Teixeira. Selecionei, ponto e vírgula. Ele passa para a próxima informação. Matriz da tabela. Eu vou aqui, seleciono a tabela. Terminei, ponto e vírgula. Próxima informação. Número do índice da coluna. Bom, agora estamos falando dos filhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto, vírgula. Agora, correspondente, verdadeiro ou falso? Coloco o 0. Fecho, parênteses. Dou Enter. Profissão, mesma coisa. Vamos fazer direto? Para você ver. Pessoal, parece ser difícil, mas não é. Igual para você ver. Dou 2 cliques. Apareceu aqui embaixo, função. Então, valor procurado é o valor do cliente. Ponto e vírgula. Matriz da tabela. Tudo que está aqui na tabela. Ponto e vírgula. Número do índice da coluna. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétima coluna. Então, item 7. Ponto, vírgula. Verdadeiro ou falso, 0 e fecho parênteses. Do Enter. Então, a Débora Teixeira, 30 anos, Rua Vera Cruz, número 7, casada, nenhum filho, analista de rede. É o que está aqui embaixo, certinho. Se eu procurar o nome do Abenago, por exemplo, tira da Débora por do Abenago. Olha lá, já mudou. O Abenago tem 20 anos, o endereço dele é Avenida Mato Verde, número 35, solteiro. A gente pode selecionar aqui e escolher centralizado para ficar bonitinho, tá vendo? Abenago, 20 anos, na Avenida Mato Verde, número 35, solteiro, tem um filho e ele é auxiliar geral. Se eu pegar a Fabiola Nunes, 33 anos, Rua Campo Limpo, número 8, casada, um filho, garçonete. Tá vendo, pessoal? No próximo treinamento, pessoal, nós vamos ver tabelas dinâmicas e vamos ver outras funções, tá certo? Mais funções aí. Soma-se, procura-se, tá bom? Não vai ficar só nisso não, fiquem bem tranquilos. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixe no comentário a dúvida. Eu vou ler. Se for necessário, a gente faz mais algum vídeo aí para treinar um pouco mais. Mas não se esqueça, volte o vídeo,
veja como a gente fez passo a passo, treine em casa, tá bom? Não tem jeito. Tudo na vida precisa-se de ter um treinamento. Você precisa ter uma intimidade com a ferramenta. Se você fizer essas tabelas que a gente fez hoje, você já vai ver que você vai começar a gravar como funciona essa função, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se tiver mais alguém querendo participar do curso, não tem problema. Pede para se inscrever, porque as pessoas que perderam a primeira aula, eu jogo para elas depois, no final, essas aulas, e elas não vão perder nada. Tá bom? E pode entrar no momento que quiser. Um forte abraço e até mais. Tchau, pessoal!